Tem também um caso na CSN e quero ler a reportagem para vocês para a gente ficar por dentro. Racismo, perseguição e assassinatos nas instalações da CSN nos anos da ditadura militar. Nova reportagem aí da agência pública e vamos acompanhar aqui para a gente entender. Entre práticas de tortura e matar funcionário, a empresa cometeu 11 tipos de violações de direitos humanos. Ser empregado na empresa significava servir às Forças Armadas. CSN impediu acesso de pesquisadores a parte do seu acervo. Vamos ver aqui direitinho a história. E a reportagem é do André Borges. André Borges, aliás, é o repórter. Para quem não conhece o André Borges, ó, eu vou até abrir aqui o perfil dele. O André Borges é o repórter do Estadão que revelou o escândalo das joias do Jair Bolsonaro. Já tem uma reportagem nova aí sobre Itaipu, mas vamos ver aqui essa matéria do André. Eram 6 horas da manhã no dia 1º de abril de 1964, quando João Alves dos Santos Lima Neto, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, chegou na entrada da usina Presidente Vargas. Aliás, o André Borges ele estava no Estadão. O Estadão tem boas reportagens, viu, gente? Apesar do editorial lamentável, foi um bom jornal com coberturas críticas ao governo Bolsonaro. Mas vamos seguindo aqui. Chegou na entrada da usina Presidente Vargas, um complexo siderúrgico instalado na região central do Rio de Janeiro. Poucas horas antes, os militares haviam declarado o golpe de Estado no país. Lima Neto, com apoio de algumas lideranças operárias, se mobilizou para somar a resistência à tomada ao poder. O plano era reunir trabalhadores da usina e decretar greve geral na principal unidade da produção de aço do Brasil. Uma cidade industrial erguida em Volta Redonda e conhecida como Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, à época, uma estatal. O piquete teve início na porta do complexo, mas imediatamente foi reprimido com a chegada de militares do 1º Batalhão de Infantaria Blindada do Exército, o 1º BIB. Dentro da usina, porém, a mobilização continuou, mesmo com medidas tomadas pela diretoria da CSN para dificultar a comunicação dos trabalhadores, fosse por telefone ou rádio. 2 setores da usina pararam e a resposta veio em seguida e foi violenta. Greve dos trabalhadores na CSN, só para vocês darem uma olhada lá o que aconteceu em Volta Redonda. Ao detectar as paralisações, a presidência da CSN ordenou que os diretores e os chefes de seção levantassem os dados de cada um dos envolvidos nos atos nocivos ao interesse do país e da empresa. Foi elaborada então uma lista com nome, matrícula, remuneração e tempo de serviço de cada um. Em poucas horas, Volta Redonda foi cercada pelo batalhão do Exército e o Sindicato dos Metalúrgicos foi invadido pelos militares. Antes do meio-dia, já havia ocorrido a prisão de dirigentes e militantes sindicais, além de membros da própria CSN que foram apontados como traidores. O sindicalista Lima Neto foi o primeiro preso da ditadura militar no sul fluminense, detido no interior da usina. Nos dias seguintes, um inquérito policial militar foi instaurado para apurar as atividades subversivas na estatal, investigação que apoiou na lista de funcionários que a própria CSN tratou de fazer. O inquérito culminou em dezenas de interrogatórios e na demissão da maioria dos indiciados. Ao todo, 58 trabalhadores foram presos em seus locais de trabalho, sindicatos e até mesmo nas suas casas. Encaminhados para as unidades da 1ª BIB e da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, esses funcionários permaneceriam na cadeia pelo prazo de 1 a 6 meses, sem direito a qualquer tipo de comunicação nos primeiros dias. Quando o inquérito militar foi arquivado, meses depois, os empregados acabaram liberados sem condenações, mas ausência de tipificação penal e materialidade. As punições, porém, não cessaram. Muitos foram perseguidos administrativamente pela empresa, com demissão sumária ou aposentadoria compulsória. Houve ainda casos de despejo de famílias operárias que viviam em residências, oferecidas pela CSN em decisões que foram tomadas antes mesmo da conclusão do inquérito. Atos de barbárie que os militares e diretores da CSN promoveram naquelas semanas de abril e maio de 64, com sindicalistas e funcionários da siderúrgica, são apenas o prelúdio de um roteiro marcado por episódios de perseguição política, violência
e racismo que atravessaram décadas. Duas violações mais graves que viriam a ocorrer nos anos seguintes contra trabalhadores da siderúrgica envolveriam práticas de tortura e assassinato de funcionários. A CSN foi questionada pela agência pública sobre cada uma das informações contidas nessa reportagem. Por meio de nota, a empresa informou que os fatos narrados estão restritos ao período em que a empresa era uma estatal federal. A CSN repudia qualquer tipo de violação de direitos humanos, pautando sempre sua atuação por meio da ética, respeito e direitos constitucionais. É importante destacar que os apontamentos citados são anteriores a 93, portanto, precedem a privatização da empresa, não tendo a companhia nenhuma ingerência na sua organização atual sobre qualquer eventual acontecimento à época, declarou eles. Isso é incrível, né? A privatização vira uma desculpa para a defesa dos direitos humanos. É muito curioso essa forma como a empresa procede no caso desse escândalo. A privatização vira uma arma para dizer que isso é da época da estatal. Não é da CSN hoje. Não tem nada a ver com a nossa cultura corporativa. É uma forma de você se livrar de uma acusação muito séria. Instalações atuais da CSN. Histórico violento. A atuação violenta da Companhia Siderúrgica Nacional passa pela própria criação da estatal, quando a região de Volta Redonda ainda era uma zona rural do sul fluminense. Os detalhes desse período e das relações umbilicais que a CSN manteve com a ditadura militar foram apurados no projeto A Responsabilidade das Empresas por Violações de Direitos durante a Ditadura, um trabalho de pesquisa que envolveu 55 pesquisadores e foi conduzido pela Universidade Federal de São Paulo através do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, o CAAF da Unifesp, em parceria com o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo. O levantamento de documentos, relatos e dados obtidos pela agência pública com os pesquisadores revela que a CSN teve suas origens cravadas no espectro militar. Criada em 30 de janeiro de 41 pelo então presidente Getúlio Vargas, a Companhia Siderúrgica Nacional foi parte central do Projeto Nacional Desenvolvimentista quando o mundo vivia o terror da Segunda Guerra Mundial. Naquela época sequer existia o município de Volta Redonda, uma área que era tomada por pequenos trabalhadores rurais. Em pouco tempo, porém, com a chegada da estatal, o complexo siderúrgico transformaria o cenário, alterando a paisagem e o modo de vida, e o distrito agrícola assumiria uma identidade industrial, até que, em 1954, Volta Redonda se emanciparia como município. A relação orgânica entre a CSN e as Forças Armadas se estabeleceu desde o início da estatal. A relação orgânica entre a CSN e as Forças Armadas se estabeleceu desde o início da estatal. Em tempos de guerra, a CSN foi considerada uma operação de interesse militar. Na prática, isso significava, por exemplo, que nenhum trabalhador poderia se ausentar por mais de 8 dias de trabalho, sob pena de ser considerado um desertor. Rapaz, acho que isso seria talvez enquadrado hoje em dia como trabalho escravo até. E, enfim, vamos continuar acompanhando para todo mundo ver aqui. Ser empregado na empresa significava servir as Forças Armadas e colaborar com a defesa da pátria, como apontam os pesquisadores. A justificativa do estado de guerra e da atividade de segurança nacional também incluía a exigência de jornadas de trabalho de 10 horas diárias e a suspensão do direito às férias. As investigações apontam diversos episódios de atuação favorável da empresa ao golpe de 64, garantindo que a ação militar fosse bem sucedida no sul fluminense. Esse envolvimento incluiu até mesmo a criação de um plano de segurança da usina, ainda em março de 64, nas vésperas do golpe. Olha que interessante, a história da CSN se confunde com a história do golpe militar. É praticamente uma aula de história que a gente está tendo aqui, gente, de como foi aplicado o golpe e como as empresas privadas participaram, foram cúmplices de uma ditadura de 21 anos. Isso é muito importante que a gente frise aqui. O plano foi engendrado com a participação do Comando Militar da região, que tratava medidas para uma eventual reação dos trabalhadores, com instruções claras e supervisores e chefes de departamentos em casos da perturbação da ordem.
A atuação conjunta ganharia contornos nos anos seguintes e, mais objetivamente, a partir de 77, quando o Serviço Nacional de Informações, o SNI, criado pelos militares para monitorar informações e contra-informações no Brasil e exterior, passou a ter um dos seus braços operando continuamente no interior do complexo siderúrgico. A chamada Assessoria de Segurança e Informações da estatal, conforme levantamento dos pesquisadores, atuou em estreita proximidade com o braço armado do Estado na repressão às mobilizações e greves protagonizadas por operários da CSN ao longo de 3 décadas em que perdurou a ditadura militar. Esse aqui é o boletim da CSN para que diretores e chefes listassem os funcionários que eles iam dedurar para o regime militar, gente. E é o que eu tinha lido aqui para vocês. Além da assessoria de segurança, havia ainda o departamento de segurança da usina, cada qual com sua tarefa. Enquanto a assessoria cuidava da inteligência, o departamento tocava a operação de campo de interesse da empresa e dos militares. Mesmo antes da ditadura, existia um departamento dentro da usina que fazia esse tipo de monitoramento, controle e repressão dos trabalhadores, diz a pesquisadora Alejandra Esteves, que coordenou o trabalho. Temos uma série de comprovações desses abusos, das violações graves aos direitos humanos. Ó, a lista dos funcionários, ó, aposentados, demitidos, lista de funcionários demitidos e aposentados imediatamente após o golpe de 64. 11 tipos de violações aos direitos humanos. Vamos entender direitinho. Os documentos reunidos e analisados pelos pesquisadores identificaram e classificaram 11 tipos de violações aos direitos humanos praticadas direta ou indiretamente pela CSN. 2 violações mais graves praticadas contra trabalhadores da siderúrgica se configuram como crimes de lesa humanidade, a prática de tortura de trabalhadores e o assassinato de funcionários. Foram identificadas ainda violações de direitos como, por exemplo, produção e fornecimento de informações por parte da CSN para execução de processos repressivos, prisões arbitrárias de lideranças sindicais e trabalhadores, repressões a greves, demissões em massa, cassação de direitos políticos de membros das diretorias sindicais, invasão ao sindicato e depredação do patrimônio coletivo, despejos forçados das famílias de operários demitidos, adoecimento ou mortes causados pelo benzemismo e crimes ambientais. A Companhia Siderúrgica Nacional teve papel ativo no processo repressivo na região do Sul Fluminense, em comprovada articulação com o Comando Militar da região na figura do 1º BIB, de 1964 a 73, e da AMAN, posteriormente do 22º Batalhão de Infantaria Motorizado, de 73 a 93, afirmam os pesquisadores.